Hoje eu vou responder mais uma tag aqui no canal, que é as 7 perguntas literárias. E algumas pessoas me marcaram nessa tag lá no Instagram. Aliás, se você não me segue lá. Mas faz muito tempo e eu meio que perdi os posts, então infelizmente não vou poder citar as pessoas que me marcaram aqui, mas eu consegui salvar uma pessoa, que foi a Esté, minha amiga Esté, do Esté Bucaholic, que foi lá que eu peguei as perguntinhas, que eu vou deixar aqui depois na caixa de descrição pra quem quiser responder também. Eu não sei quem criou essa tag, então se você souber, é só me contar nos comentários que aí eu deixo o crédito aqui. Bom, então são obviamente 7 perguntas literárias, né? São bem rapidinhas assim. A primeira é: qual a sua leitura atual? Minha leitura atual é Recursão do Blake Crouch, que é autor de Matéria Escura. E vocês sabem que eu não leio sinopse, e eu tô em 15% mais ou menos do livro, e eu já sei que envolve realidades alternativas, mexe bastante com a questão da memória, então eu tô bem no começo, mas eu tô gostando, e esses 15% eu li, ó, rapidinho. Então, assim como Matéria Escura aqui... Ai, tem alguma coisa no meu olho. Então, assim como Matéria Escura, que foi uma leitura que eu devorei, o Recursão também tá sendo bem fluido, já tô vendo que também vai ser uma história bem louca e que mexe com essa história da memória, que é uma coisa que eu gosto muito, e dessa realidade alternativa. Não sei bem se é realidade alternativa, porque eu ainda tô bem no comecinho, mas com certeza tá relacionado à questão da memória, então eu ainda não posso recomendar, né, pra vocês. Mas se você leu Matéria Escura e gosta, fica aqui já a minha semi-indicação de Recursão, que é o livro mais recente do Blake Crouch. Segunda pergunta: quanto tempo em média você leva para concluir uma leitura? Depende bastante, eu falo sempre que eu não sou uma leitora muito voraz de devorar livros, sabe? Claro que eu leio bastante porque eu passo muito do meu tempo lendo, né? Então acaba que chega no fim do mês eu consigo juntar uma quantidade interessante de livros lidos. Porém, eu não sou uma pessoa, no geral, que senta e devora um livro. Isso é muito raro de acontecer. Na verdade, tá bom, não é muito raro de acontecer, mas não acontece com tanta frequência. Então, eu demoro uns 4, 5 dias, mas se tiver umas 400, né, 350 páginas, mas se for um livro que eu tô gostando muito, eu acabo terminando em 2, 3, mas tem que ser aquela leitura assim, que eu realmente tô louca pra fazer, senão eu demoro isso, 4 a 5 dias. Mas eu não acho que tem regra não, tá? Se você quiser passar um mês lendo um livro fino, ótimo, o importante é ler. E outra coisa também, né, eu sempre falo, já falei em outros vídeos, vou repetir nesse, que eu li o It da primeira vez do Stephen King muito rápido, né, em 9 dias, para um livro de 1.100 páginas, eu considero rápido, e eu gostei da leitura, mas quando eu li a segunda vez, né, que foi um pouco bem mais tranquilo, assim, como eu já sabia a história, eu não estava tão ansiosa, eu li uns 3% mais ou menos por dia, que dá umas... agora eu não vou lembrar quantas páginas, mas enfim, não, deve ser no máximo 50, né, não sei fazer conta. Então, no máximo 50 páginas, ou 30, sei lá, e foi uma experiência muito melhor. Então, eu acho que tem livros que foram feitos pra gente saborear, tá? Então, assim... independentemente da minha média ou da média da maioria das pessoas, acho que a gente tem que encontrar o nosso ritmo e o nosso ritmo para aquele livro. Terceira pergunta: qual o livro favorito da sua estante? Bom, It, né? Eu sei, eu não quero ficar todo o vídeo falando disso, mas enfim, parece que toda tag meio que tem essa pergunta, então eu preciso dizer que é It, a Coisa, do Stephen King. Quarta pergunta: se fosse para viver em uma realidade qualquer, seria de qual história que você leu? Eu acho várias histórias, né, e universos me cativam, tipo de Harry Potter, mas assim, a gente tá falando aqui de viver na história, né, e a história de Harry Potter, ela tem algumas questões bem intensas, né, tem morte, perdas, enfim, então não seria uma história que eu queria viver. Eu viveria muito bem sem esse avião passando aqui agora. Enfim, eu viveria muito bem no universo de Harry Potter, mas na história, não. Então eu vou escolher aqui uma história que eu gosto muito e que eu meio que já vivo, de certa forma, nesse universo, nessa história, que é Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, né? Então, assim, não teve muita graça essa minha resposta, mas é porque as minhas histórias favoritas acabam sendo histórias que envolvem coisas muito tensas, assim, tipo Os Imortalistas, o próprio It, ou Jogos Vorazes, situações que eu não quero viver, entendeu? Situações que é legal de você ver os personagens vivendo, mas que não é legal você viver. Então eu vou escolher Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Quinta pergunta: você prefere sagas ou livros únicos? Com certeza livros únicos. Eu tive uma fase
de só ler série, isso foi em 2014, né, 2013, 14, que era assim, é uma série, ótimo, eu quero ler. Tipo, não sei sobre o que é, mas eu quero ler. Então, eu depois disso passei acho que uns 2 anos lendo muitas séries e dei uma saturada, sabe? Então hoje, quando eu sei que é uma série, eu já dou aquela desanimada, porque eu realmente não quero mais ficar lendo um monte de livros sobre a mesma história. Porém, lógico, né, que a gente acaba se interessando por um livro ou outro que é uma série, e o que que eu tento fazer, né? Ou eu, enfim, me rendo e vou lendo, né, conforme vai saindo, ou eu leio em inglês se já tiver todos, ou eu espero. Por exemplo, faz uns 3 anos que eu tô esperando pra ler O Ceifador. Eu tenho o primeiro livro, né? Eu sei que o segundo já foi publicado e o terceiro deve ser publicado esse ano, então a minha ideia é já comprar o segundo, quando sair o terceiro, comprar o terceiro e já ler tudo junto, que eu sei que é uma série muito boa, né? Dizem. Eu acho que eu vou gostar bastante, então eu já quero ler numa tacada só. Não precisa ser seguido, mas eu não quero mais ficar esperando meses, até porque eu tenho uma memória meio ruim pra isso, tipo, como eu leio bastante, quer dizer, não sei se é uma desculpa, né, mas pra mim, eu acho que é isso, como eu leio muito, eu acabo, às vezes, não lembrando de muitos detalhes da história. Então, quando eu leio uma série, aí sai um outro volume depois de 1 ano e meio que eu li o primeiro, eu quero reler pra lembrar, pra realmente acompanhar a história. E não dá, né? Tem muito livro novo pra ler, não tenho como ficar relendo toda hora, então eu acabo preferindo esperar sair tudo aqui no Brasil ou ler em inglês, né, se já tivesse sido publicado, para não ficar nessa neura de esqueci, ou de quando vai sair o próximo, então eu faço isso. Mas então eu prefiro livros únicos, mas em algumas séries eu me rendo porque acho que vale a pena, né? E tem muita série também que é muito boa e que justifica, né, ser de fato vários livros, mais de um. Sexta pergunta, como você cuida do seu Instagram? Bom, não estamos no Instagram, mas eu vou responder assim mesmo. Pra quem não sabe, né, eu acho que a maioria de vocês que me assiste aqui me conhece lá do Instagram. Mas enfim, eu faço posts todos os dias, falo basicamente sobre livros, óbvio, né, resenhas, dicas, listas de livros, posts sobre reflexões que os livros me trazem e também muitos posts sobre a nossa vida de leitor, né, hábitos e tudo mais. Mas cada vez mais eu também tô tentando trazer outras coisas que algumas estão bem relacionadas ao mundo da leitura, né, que são filmes e séries. Outros nem tanto, como os vídeos de looks que eu tenho feito, né, inspirados em personagens. E essa semana, mistério, vou começar também uma série nova de looks envolvendo mais ou menos esse universo de livros e afins. Então, e também trago algumas outras reflexões da vida, alguns contos que eu escrevo, enfim, até que tem bastante coisa, mas eu falo basicamente sobre livros. E em relação a como eu cuido, bom, eu tiro todas, né, as fotos que eu posto, vídeos que eu faço, fui eu que fiz, né, eu sempre tomo muito cuidado com essa autenticidade mesmo, porque eu acho que é o tempero, né, do nosso Instagram, e não só do meu, mas de todo mundo. Acho que a gente sempre tem referências e inspirações, óbvio, e isso é muito bom, muito saudável. Mas eu acho que a gente sempre tem que manter a nossa autenticidade, o nosso estilo, né, a nossa originalidade, porque senão a gente vira todo mundo a mesma coisa e isso não é legal. Então eu sempre tento, além de produzir tudo, né, todo o meu conteúdo do começo ao fim, eu também tento trazer ideias novas, coisas que eu gosto, né, coisas que estão relacionadas a coisas que eu gosto, coisas que eu sei que as pessoas gostam também ou que às vezes até me sugerem. Então é assim que eu cuido do meu Instagram. Claro, em relação às resenhas, já falei aqui, né, no vídeo sobre como eu avalio meus livros, vou deixar o card aqui. Todo o cuidado que eu tenho pra fazer as minhas resenhas, porque eu acho que quando as pessoas levam em consideração a nossa opinião, isso é muito bom e é uma coisa que faz a gente se sentir muito lisonjeado, porém é também uma responsabilidade e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre a nossa opinião sobre qualquer coisa, né, mas aqui a gente tá falando de livros, então eu tenho todo esse cuidado que eu acho que é, assim, fundamental pra você falar da sua opinião, sem ofender ninguém, mas ao mesmo tempo ser claro, ser sincero, ser honesto, né? Enfim, então acho que esses são os cuidados principais que eu tomo com o meu Instagram. E a 7ª pergunta é: qual livro você mais indica? Eu até fiz um post essa semana, acho, que foi sobre 10 não, eram 11, acho, livros que eu indico pra todo mundo. Porque tem aqueles livros que a gente gosta, tipo It mesmo, que a gente ama, mas a gente sabe que não é todo mundo que vai gostar, né? Porque é um gênero um pouco mais menos popular, envolve coisas que nem todo mundo fica confortável, né? Então não é um livro que eu indico pra todo mundo. Eu vou deixar o link desse post aqui na caixinha de descrição pra quem quiser ir lá dar uma olhada, mas eu acho que
O livro, assim, que eu escolheria pra indicar pra todo mundo, pra falar um só, seria o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, que é um livro muito bonito, que envolve a Segunda Guerra Mundial, né? Eu já falei dele várias vezes aqui no canal, e todo mundo não, né? Mas muita gente se interessa por esse tema da Segunda Guerra, mas eu acho que ele traz uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, até porque, né, a história se passa em Paris e não lá na Alemanha, enfim. Tem uma história muito bonita ali, uma relação de pai e filha, né, que eu acho, assim, muito bonita e que realmente me fez pensar em muitas coisas. Foi uma história que mexeu muito comigo e eu acho que é uma história que mexe muito com as pessoas no geral. E além disso, né, desses temas e desses elementos, é uma história tranquila de ler, ela é bem fluida, então não é um livro que assusta, né, por isso. Ele é um pouquinho grande, mas assim, uma vez que você começa a ler, sei lá, eu não vejo as pessoas não se envolvendo com essa história. Então acho que esse seria o livro que eu escolheria pra indicar, assim, meio que pra todo mundo. Então é isso, viram? Uma tag bem rapidinha. Quero saber as respostas de vocês também para essas perguntas, principalmente que livro que vocês me indicariam. E por enquanto é isso. Agora foi o carnaval, então, né, eu acabei não postando vídeo aqui para eles não ficarem meio perdidos. Mas semana que vem a gente volta com a programação normal. Eu tenho várias ideias de vídeos novos para vocês e, enfim, a gente vai se ver aqui ainda mais daqui pra frente. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve.